Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos seguir os planos de Deus para a nossa vida e para a nossa geração. Continuando hoje a nossa série sobre impacto, como gerar um impacto na nossa geração, no nosso meio. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre como seguir e como discernir os planos de Deus. Deus, ele tem um plano para nossa vida, ele tem um projeto para nossa vida e ele já direcionou, ele já nos revelou através da sua palavra qual é a sua vontade para as nossas vidas. E eu já falei sobre isso em um dos vídeos desse canal. Eu vou deixar o vídeo aqui no card, é só você clicar ou ir na descrição e você vai ver lá o vídeo que eu falo sobre para que e por que Deus nos criou. Mas além de entender os planos que Deus tem para nossa vida, nós precisamos entender que esses planos, eles estão relacionados também com o plano de Deus para a nossa geração. Ele já estabeleceu a sua vontade para a nossa geração, só que muitos de nós não estão discernindo aquilo que Deus quer fazer em nosso meio. E por conta disso andam perdidos, vagando, procurando sinais, algo divino que vai revelar aquilo que Deus quer fazer, enquanto na verdade tudo que nós precisamos é silenciar o nosso eu e ouvir aquilo que Deus quer falar a nós, aquilo que Deus quer fazer na nossa geração. Nós vimos isso muito claro no capítulo 6 de Isaías, é um capítulo muito conhecido, e no versículo de 1 a 4 nós vemos a revelação que o profeta Isaías tem, e no versículo 5, a partir daquela revelação que Deus deu a ele, ele confessa ao Senhor: ai de mim que não tenho salvação, porque sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, naquele momento, após da revelação de Deus, ele confessa a Deus as suas fraquezas, as suas iniquidades. Mas não para aí, no versículo 6 e 7 nós vemos o agir de Deus em Isaías, liberando perdão, liberando transformação para Isaías, uma capacitação do céu, aonde um dos serafins vem até Isaías com uma brasa, toca-lhe os lábios para purificar os lábios. Ou seja, nós vemos a transformação de Isaías a partir do poder de Deus. E após todo esse processo, no versículo 8, nós vemos o questionamento, ou melhor, o comissionamento de Deus, perguntando: quem hei de enviar? Quem irá por nós? E nós vemos Isaías prontamente respondendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E no versículo 9 ao versículo 13, nós vemos Deus dando direcionamento de como ele deveria pregar o evangelho para a sua geração, o que ele deveria fazer, o passo a passo de como ele iria causar um verdadeiro impacto na sua geração. Nós também precisamos passar por esse processo para entender aquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos receber a revelação de Deus, confessar as nossas iniquidades, as nossas falhas ao Senhor, para sermos transformados, para sermos purificados pela palavra de Deus, pela presença de Deus, para estarmos prontos para responder quando Deus nos chamar. Porque a palavra de Deus também diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E por quê? Porque poucos escolhem corresponder à revelação de Deus. Poucos escolhem estar sensíveis a receber a revelação de Deus, a confessar os seus pecados, a ser transformado por Deus, para estar pronto, apto a manifestar a glória de Deus sobre a terra. Às vezes, tudo que você precisa nesse momento é responder à revelação que Deus te deu, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque assim também, como eu disse num vídeo desse canal, vou deixar aqui no card, Deus não quer a sua opinião, Deus quer a sua resposta. Deus, ele quer que você corresponda à revelação que ele já te deu através da sua palavra, através daquilo que ele está falando contigo em oração no seu momento de secreto. Mas às vezes você pode estar questionando: mas será que isso é para esse tempo? Será que é para agora? Quando eu devo fazer? Quando eu devo tomar essa atitude, tomar essa direção que Deus me direcionou a fazer? Será que é para agora? Será que é para amanhã? Será que é para depois? Nós precisamos discernir as estações, entender o que nós devemos fazer, mas também quando nós devemos fazer. Assim como em João 2,4 nós vemos Jesus esclarecendo para sua mãe, falando: ainda não chegou o meu tempo. Ou seja, Jesus sabia o que fazer, mas também
quando ele deveria fazer? Entenda em qual estação você está vivendo, para você saber o que você deve fazer e como você deve fazer, assim sendo como Jesus, sendo guiado único e exclusivamente pelo Pai, pela voz do Espírito Santo, fazendo aquilo que somente você vê o Pai fazer. Às vezes você pode já ter tido essa revelação, já ter entendido aquilo que você tem que fazer, qual que é a vontade de Deus para a sua geração, quais que são os direcionamentos práticos, claros, de quando você tem que fazer, mas você está estagnado, paralisado, porque você não sabe como fazer, você não sabe como corresponder a essa direção, como corresponder a esse comissionamento de Deus. Meu amigo, deixa eu te falar, não faça nada que não te aproxime da vontade de Deus e também nada que não seja guiado pela voz do Espírito Santo. Aí você pode estar se falando, poxa Miguel, mas isso é muito difícil. E realmente é. Meus amigos, continuamente nós precisamos estar amadurecendo, nós precisamos estar crescendo, porque era assim que Jesus fazia. Porque era assim que Jesus vivia, discernindo cada estação que ele estava e o que ele precisava fazer em cada estação. Assim como está escrito em Efésios 4, a partir do versículo 13 até o versículo 15, onde nós entendemos que nós precisamos estar dia após dia amadurecendo, não sendo mais como crianças levados por ventos de doutrina, mas estando fundamentados na sã doutrina. Nós precisamos ser maduros, ser aqueles que vão corresponder à revelação que Deus tem liberado para a sua igreja, corresponder à revelação que Deus tem liberado através da sua palavra, aquilo que ele tem direcionado à sua igreja, para assim gerarmos um impacto nessa geração. Nós precisamos viver uma vida intencional, não sendo guiado pela voz humana, pela voz do ego, mas sendo guiado única e exclusivamente pela voz do Espírito Santo. Jesus, ele tem algo para fazer em nossa geração e ele quer fazer isso através de você e através de mim. Só que nós precisamos estarmos sensíveis para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Tamo junto.